Virou moda no Campeonato Brasileiro agora reclamar de arbitragem. Que fim que a gente vai chegar? Isso não ajuda ninguém, né? Não ajuda nem a arbitragem nem os clubes. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Semana da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sim, isso mesmo que eu falei no começo do vídeo, né? Mas antes, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos, mostra pro YouTube que esse vídeo aqui é legal, que esse vídeo aqui é bom. Isso você faz curtindo esse vídeo e compartilhando, né? O YouTube vê que o vídeo é legal, né? E aí ele divulga para mais pessoas. Bom, meus queridos, é isso que eu falei no começo, virou moda a gente reclamar de arbitragem, times associando resultados lá do meio da tabela com resultados do topo, e para mim não faz nenhum sentido. A gente vai falar sobre essa 28ª rodada, sobre todos os jogos que aconteceram. Também vamos dar destaque para alguns jogos. Eu vou separar aqui em dois blocos, tá? O primeiro bloco é sobre o confronto pela liderança do Campeonato Brasileiro que vai acontecer domingo entre Palmeiras e Flamengo. Um confronto esse que eu acho que não vai definir muita coisa não, tá? Independente de que vencer no domingo, eu acho que não muda, não à toa não muda na tabela, como eu acho que não vai mudar ao longo das últimas 10 rodadas. Lembrando que esse confronto entre Palmeiras e Flamengo marca, né, os últimos 10 jogos dos dois times. A partir deste confronto, Palmeiras e Flamengo vão ter 30 pontos em disputa, já que eles têm uma rodada a menos do que o restante da tabela. Vou falar, como eu falei, desse bloco, e o outro é sobre os clássicos. Né? Nessa rodada a gente teve muitos clássicos, foram 4, além de Flamengo e Botafogo, que eu vou falar nesse primeiro bloco. A gente também vai falar sobre Atlético Mineiro e Cruzeiro, Corinthians e Santos, e o Bavi, né, confronto entre Vitória e Bahia no Barradão. Bom, meus queridos, já se inscreveu no canal, curtiu? Deixa o like aí, por favor, cara. Vamos bater a meta aí desse ano de 400 inscritos. Vamos lá, juntos. Bom, meus queridos, então, vamos começar então pelo jogo entre Palmeiras e Bragantino, onde o Palmeiras saiu perdendo para o Bragantino com o gol do John de pênalti ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos. Um pênalti bem marcado, só que muita polêmica da parte palmeirense em cima desse vídeo também, por conta de reclamação com a arbitragem, mas eu acho que acertou sim em ter marcado, foi realmente um toque de mão. E mais nos acréscimos, o Bruno Fux conseguiu empatar o jogo de cabeça, ainda no primeiro tempo, e aí o segundo tempo foi o Palmeiras passando o carro em cima do Bragantino, marcou 4 gols, 2 do Vitor Roque, 1 do Felipe Anderson, que foi um golaço, e do Flaco Lopes também no finalzinho para decretar essa vitória do Palmeiras por 5-1 em cima do Bragantino. Reparou que eu não falei muito em erro de arbitragem? Porque não teve. Eu acho que teve ali um pênalti que você pode gerar uma discussão, mas para mim foi muito bem marcado. E ao longo da partida, para mim, assim, é de encher os olhos quando eu falo que o árbitro teve uma boa atuação. E para mim o Klaus teve uma excelente atuação nesse jogo, tá? Não errou, foi uma partida muito segura dele como árbitro, e sem dúvida nenhuma, um dos melhores do nosso plantel de arbitragem no futebol brasileiro. É paulista, então para os clubes paulistas, Palmeiras, Bragantino, Mirassol, São Paulo e Santos e Corinthians, fica difícil desse árbitro apitar os seus jogos, a não ser por clássicos como foi, em confrontos diretos ali entre paulistas, como foi Palmeiras e Bragantino. É uma pena, cara. Eu acho que outros árbitros deveriam aprender com o Klaus como apitar, porque, assim, comparado a mediano para baixo como a gente está no futebol brasileiro, ter o Klaus ali já nos mostra como que seria um mundo ideal se a arbitragem fosse minimamente bem preparada para os confrontos ao longo do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras jogou muito bem, o Palmeiras dominou o Bragantino no segundo tempo, amassou mesmo o Bragantino na reta final do jogo, e os gols ali foram um sinal ali de, não vou nem dizer respeito, mas foi uma coisa natural da partida. O Palmeiras iria fazer esses gols em cima do Bragantino por questão de ser melhor, de estar melhor dentro de campo também. O Bragantino no segundo tempo sentiu demais o cansaço, e não por isso, mas o físico do Palmeiras é muito superior ao time do Bragantino. Mesmo com a história de jogar no gramado sintético, eu acho que o Bragantino não consegue equiparar com o Palmeiras. Se a gente for pegar os confrontos do Bragantino no Botafogo, no estádio do Botafogo, no Santos, na MRV, o time vai ter jogado melhor do que jogou contra o Palmeiras. E isso posto, o Massa Bruta foi bem no primeiro tempo, tá? O Bragantino conseguiu equilibrar bastante o duelo na primeira etapa,
Só que começou o segundo tempo e as coisas mudaram de lado e o Palmeiras foi muito superior mesmo ao Massa Bruta com esse 5-1 feito com muita tranquilidade até. O Palmeiras fez os 4 gols ali com muita naturalidade. Falando do outro clássico e do jogo já, e aí eu vou falar desse jogo e projetar o jogo desse domingo. O Flamengo venceu fora de casa, foi no Rio de Janeiro, mas foi no Newton Santos, na casa do Botafogo, o Botafogo por 3-0. Pedro marcou no primeiro tempo, Luiz Araújo e Plata fizeram os gols do Mengão no segundo tempo. Um jogo também muito seguro do Flamengo. O Botafogo apresentou uma certa melhora em relação aos últimos jogos que veio fazendo no Campeonato Brasileiro. Essa data FIFA, eu acho, que fez bem para a equipe, que teve um salto muito bacana de troca de passes, de envolvência, foi muito superior mesmo ao que a gente estava vendo. De jogo, ainda está muito atrás do Flamengo, sem sombra de dúvidas, né? Teve ainda um pênalti não marcado em cima do Luiz Araújo, né, no primeiro tempo, e foi absurdo, mas a arbitragem é ruim, cara, não tem como a gente associar cada erro de arbitragem à briga pelo título, né? Senão se a gente vai falar de Juventude Fluminense, por exemplo, que os jogadores saíram reclamando da arbitragem, dizendo que é ruim, ou o Cruzeiro, por exemplo, que falou que fez o sinal de roubo, o Caio Jorge, a gente vai falar sobre isso, reclamou da arbitragem, falou que tinha ligação com o jogo do Palmeiras. Meu amigo, o Cruzeiro tá caminhões de distância do Palmeiras e do Flamengo, tem um jogo a mais do que esses dois times, então a briga ficou muito distante pelo título do Cruzeiro, né? E o Cruzeiro perdeu pontos para ele mesmo. Esse jogo contra o Atlético, sem sombra de dúvidas, foi por causa disso. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro reclama de boca cheia. O Flamengo, que podia estar reclamando, não reclamou desse confronto, mas olho no jogo de domingo. Mas o Flamengo foi muito superior ao Botafogo, né? Os dois times, Palmeiras e Flamengo, apresentaram um futebol muito ofensivo nesse meio de semana, coisa que eu acho que vai ser difícil de ser apresentado no domingo. Eu acho que vai ser um jogo muito mais estudado por parte do Palmeiras. Eu acho que o Flamengo tem a obrigação e vai ter a pressão da torcida para conseguir essa vitória dentro do Maracanã. Vai ser um confronto muito complicado para o time alviverde e eu acho que a vitória está mais do lado do Flamengo, tá? O Flamengo entra como um favorito, não só por esse momento, mas por conta do seu elenco mais recheado, por conta do tabu que tem aí, que o Palmeiras não ganha lá desde 2015. Então é um confronto ali que tende a ter a vitória do Flamengo. Mas é uma coisa que eu falei lá no primeiro turno, quando esses dois times se enfrentaram, antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras nunca precisou, de 2015 para cá, vencer o Flamengo nos dois jogos. Precisou sobreviver, isso é evidente. Em 2016 venceu o Flamengo no Mané Garrincha, que era mando do Flamengo, o Flamengo vendeu um monte de campo pra lá. Mas dentro do Allianz Parque, por exemplo, empatou em 1-1. 2018 a mesma coisa, 2023 a mesma coisa, 22 a mesma coisa. Então assim, o Palmeiras não tem necessidade de vencer o Flamengo. Óbvio que a sequência posterior a isso é difícil do Palmeiras. Ele tem Cruzeiro, tem 2 jogos contra o Santos, que é clássico, tem o jogo contra o Grêmio fora de casa, tem o jogo do Atlético Mineiro também fora de casa, tem jogo em casa contra o Fluminense. Então é uma tabela um pouco mais complicada pro Verdão, mas vai precisar, eu acredito que para aumentar as chances do Palmeiras, que já está na casa dos 69% de chance, e do Flamengo está no 29%, né, tá ali, subiu na última rodada, eu acho que o Palmeiras tem que sair vivo do Maracanã, isso com empate. O empate no Maracanã já dá uma tranquilidade maior para o Palmeiras de perder pontos futuros. Eu também acho que o Flamengo vai perder pontos ao longo dessas últimas 10 rodadas que ele vai ter, só que a tendência é o Flamengo perder menos pontos por conta, como eu falei, do seu elenco. Então, assim, para o Palmeiras, seria muito interessante a vitória. Eu acho que é o mundo perfeito. O empate é o ideal. E a derrota é o normal. E eu acho que o Palmeiras não deveria se abalar. Nem o Palmeiras, nem o palmeirense deveria se abalar com essa derrota no Maracanã, porque é uma coisa normal. O Palmeiras não precisa, como eu falei, vencer o Flamengo. Agora não pode cair de rendimento depois disso. Não pode perder, por exemplo, se perde para o Flamengo, não pode perder para o Cruzeiro no Allianz Parque na próxima semana. E isso é complicado, porque os dois jogos, esses 2 jogos complicados do Palmeiras vão ser o do Flamengo véspera de decisão da Libertadores, o do Cruzeiro no meio dos 2 jogos da Libertadores, e posteriormente ainda tem o confronto, se eu não me engano, contra o Santos, que é depois do que acontecer na Libertadores contra a LDU. Então assim, vai ser um confronto muito equilibrado.
a vitória está mais do lado do Flamengo do que no Palmeiras, mas pode ser sim que o Palmeiras arranque pontos do Flamengo no Maracanã, tá? Eu acho isso muito normal de acontecer. Mas vai ser um jogaço, e eu tô ansioso para essa partida. Vamos falar agora do segundo bloco, que é dos clássicos. E eu quero definir aqui a seguinte frase que eu acho que já é batida por todo mundo, né? Clássico não se joga, se ganha. E isso é escancarado nesses 3 clássicos que a gente teve, separado do Flamengo e Botafogo. Santos e Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Vitória e Bahia. Ganhou aquele time no clássico que disputou o clássico, que foi para jogar, que foi para se ganhar a partida. O Santos teve um primeiro tempo espetacular na Vila Belmiro, podendo fechar a primeira etapa com 3 ou 4-0 já no placar. Fechou com 2-0, inclusive com um golaço do Barreal de fora da área no ângulo, mas o Corinthians foi completamente engolido, sucumbiu diante da equipe santista. É até surpreendente isso, tá? Eu acho que eu não contava com isso, eu achava que o Santos queria ser um clássico também equilibrado, difícil para os dois times, mas o Santos foi lá e amassou o Corinthians no primeiro tempo, conseguiu fazer 2-0, depois no segundo tempo só administrou as coisas, ainda mais que o gol do Rollheiser de pênalti foi muito no comecinho do segundo tempo, né, os 55 minutos, então isso deu mais uma tranquilidade, estava com 3-0 encaminhado, só que 3 minutos depois o Ranieri fez o 3-1, e aí o Santos passou a se defender, segurar o Corinthians, que não conseguiu fazer uma pressão espetacular, uma pressão que justificasse uma reação realmente de empate ou até mesmo virada do Corinthians. Ficou esse 3-1 no placar, um confronto vexatório, na minha opinião, para o Corinthians, que foi jogar mais um jogo e o Santos foi jogar a partida da vida dele. É óbvio que Santos e Corinthians dificilmente vão brigar contra a zona de rebaixamento. O Santos sim por conta da posição atual na tabela, mas o Corinthians é muito difícil, né? Já tem uma margem boa de pontuação, já está mais distante do Z4, então é mais provável do Santos, dos dois times não brigarem para cair. Mas o rendimento do ano do Corinthians depois do título estadual e as classificações, enfim, excedendo o estadual e a Copa do Brasil, é vergonhoso. O Corinthians fez na Libertadores, o Corinthians fez também na Copa Sul-Americana, o Corinthians fez também no próprio Campeonato Brasileiro, uma campanha vexatória do time do Corinthians, que vai terminar o ano com um título estadual, mas fica a questão, para você corintiano, eu deixo essa dúvida, você me responde nos comentários. Tá de bom tamanho? Porque, assim, dificilmente passa do Cruzeiro na Copa do Brasil. Acho que isso não tem. O título do ano do Cruzeiro é a Copa do Brasil. Tá de bom tamanho, cara? Vocês terminarem um ano apenas com o estadual? Óbvio que, comparado ao que estava sendo os anos, tá excelente. Mas eu penso no futuro, nos próximos anos, de arrecadação para o Corinthians, eu me levo a crer que não tá de ótimo tamanho, não. Mas enfim, né, 3-1 aí do Santos em cima do Corinthians, um passeio de bola do Santos em cima do Timão. Um clássico que não foi jogado e nem ganhado foi Atlético Mineiro e Cruzeiro, que ficou por conta da reclamação com a arbitragem, de muita falta besta, de muita reclamação, muito burburinho, muita briga e pouco futebol. E, inclusive, isso está sendo a tônica desse clássico ao longo do ano, né? Se a gente for pegar desde a Florida Cup no começo do ano até agora, poucos Atlético e Cruzeiro tiveram um jogo minimamente decente. Eu vou chamar de clássico pão de queijo com café. Esse clássico tá mais café do que pão de queijo, né? Porque tá muito intenso, tá muito disputado, os dois times querendo brigar o tempo todo, faltando com querer jogar bola, sabe? Então, depois do gol, os jogadores foram pra cima do Dudu, porque o Dudu não viu que o árbitro anulou o cartão vermelho do Lucas Romero e deu pro Caio Jorge. E aí virou de novo uma rodinha de querer bater no jogador que jogou no Cruzeiro. Eu achei muito desnecessário esse clássico, cara. Eu tinha uma expectativa muito alta nesse jogo, até mesmo do Cruzeiro. Eu achava que o Cruzeiro fosse vencer com certa tranquilidade até o Galo na Arena MRV, mas ficou nesse 1-1, né? O Cruzeiro sai na frente com o Matheus Pereira num erro de arbitragem. Não dá pra você falar que foi mal intencionado, roubou o Cruzeiro. O árbitro errou o jogo inteiro. Né, momentos que ele tirava o cartão amarelo, ele dava o cartão vermelho, errou o momento todo, errou no jogo todo. Então, assim, cara, é preocupante essa onda que a gente está vendo de reclamação exacerbada o tempo todo da arbitragem. A gente tem que começar a olhar para o nosso, né? O São Paulo perdeu para o Palmeiras porque sumiu no segundo tempo,
não conseguiram controlar uma partida já encaminhada para a vitória de 2-0. O São Paulo tomou uma virada de 3-2, tomou 3 gols no segundo tempo. O Bragantino tomou 5 do Palmeiras. Não foi porque o Klaus não estava marcando falta, foi porque o time sumiu fisicamente do jogo. O Palmeiras sobrava em relação ao Bragantino. O Flamengo não teve um pênalti marcado, foi para cima do Botafogo, fez 3 gols. Entendeu? O Cruzeiro tomou esse gol de empate aos 51 minutos do segundo tempo, famoso 6 minutos da etapa final, sumiu. Teve essa desculpa lá, mas essa patifaria do Caio Jorge de fazer o sinal de roubo pro árbitro, que, cara, você tem 1.500 câmeras te olhando, você tem o VAR ali monitorando cada centímetro do gramado, você mete uma comemoração, uma reclamação, né, fazendo um sinal de roubo, com a mão alta, para todo mundo enxergar. Ele fez questão do quarto árbitro enxergar, que não viu ainda. Então, assim, cara, eu acho muito pobre de intelecto um jogador que faz isso, um jogador cotado para a seleção brasileira ter esse tipo de mentalidade. Entendeu? É pobre, é uma mentalidade pobre, é uma mentalidade pequena do que o Caio Jorge poderia ter sido nesse jogo, que sumiu, inclusive, nesse jogo, não jogou bem. O Cruzeiro fica com esse empate, fica mais distante da disputa pelo título. O Galo conquista um pontinho em casa, para mim é ruim. Eu acho que o Atlético tem que começar a conquistar vitórias dentro da Arena MRV, mas é um time que flerta o tempo todo contra a zona de rebaixamento. Não desempenhou um bom ano no passado e está permanecendo nesse ano ali brigando para não cair. Outro clássico, esse sim, para mim o melhor clássico dos 4 inclusive, foi o Bavi, né, lá no Barradão. O Vitória venceu o Bahia por 2-1, quebrou o tabu, né, de não ter vencido o Esquadrão de Aço nesse ano de 2025, vence no Barradão, aonde nunca perdeu para o Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. Então quebrou um tabu e manteve outro tabu, né? Interessante isso. E o Vitória foi pro jogo para ganhar, foi pro jogo não para jogar bola, mas para ganhar. Fez o gol logo no primeiro tempo com o Renato Kaiser de pênalti, num pênalti bem marcado pelo Daronco. Depois o Thiago empatou ainda no primeiro tempo pro Bahia, e ali o Raul Cáceres fez o 2-1 por Vitória no segundo tempo. Foi um belo jogo de futebol, os dois times, o Vitória jogou melhor, né, jogou mais, mas os dois times foram disputar um clássico, cara. Só que o Bahia foi engolido pela pressão do Barradão, foi engolido pelo ímpeto ofensivo e pelo volume de jogo do Vitória, e, cara, se o Vitória for jogar assim toda a partida no Barradão, não cai mais no Campeonato Brasileiro, e aí preocupa muito o Santos ao longo dessas últimas 10 rodadas que os dois times têm. Bom jogo no Barradão, boa atuação do Vitória, eu gostei demais desse jogo do Leão da Barra, que conquista essa vitória importante em cima do seu rival, não para dar tranquilidade, porque eu acho que ainda está dentro da zona de rebaixamento, né? 3 pontos atrás do Santos, mas para dar essa moral nessa reta final e o time conseguir ali conquistar seus pontos e sair o quanto antes. Dos 4 que estão no Z4, o Bahia, para mim, é o time que está com mais chance de sair da zona de rebaixamento. Vamos para as rapidinhas agora. Na quarta-feira a gente teve também o Mirassol, que venceu muito bem o Internacional no Maião por 3-1. Neto Moura fez o primeiro gol do jogo, depois o Thiago Maia fez o empate pro Inter, só que ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, o Reinaldo colocou o Mirassol de novo na frente do placar. No comecinho do segundo tempo, o Negueba fez o gol que decretou a vitória por 3-1 do Mirassol em cima do Inter. Praticamente já rebaixado, o Sport só ficou no empate em casa contra o Ceará em 1-1. O Pedro Raul fez o primeiro gol do jogo a favor do Ceará e o Igor Carius empatou pro Sport. Já falei do Corinthians, já falei do Atlético. O Fortaleza perdeu em casa pro Vasco por 2-0 num jogo horroroso do Leão do PC. Também, para mim, já é um dos clubes rebaixados. Animicamente, o clube não reage e isso ficou escancarado nessa partida, que mesmo com 1 a mais, sofreu o gol logo na sequência que o jogador do Vasco foi expulso. Sofreu o gol do Conrayan e no segundo tempo, no finalzinho, o Vasco ainda ampliou para 2-0 com o David, né, o famoso DVD. Na quinta-feira, o Grêmio venceu o São Paulo por 2-0, 2 gols do Carlos Vinícius, que eu tomei uma surpresa impressionante quando soube que ele tem 30 anos de idade. Eu achava que ele era moleque, assim, novão, tem 30 anos. Fez um gol com a bola rolando, né, no primeiro tempo, aproveitando ali um desvio da defesa do São Paulo.
e no segundo tempo também marcou de pênalti, que, cara, foi um absurdo o árbitro não ter dado aquele pênalti dentro de campo. É assustador, cara, é um erro claro ali da arbitragem não de ter marcado esse pênalti, mas foi pro VAR, marcou, e o Carlos Vinícius cobrou também e fez o 2-0 pro Grêmio em cima do São Paulo. Na quinta-feira a gente também teve o jogo entre Fluminense e Juventude, o Flu venceu por 1-0, o gol do Thiago Silva no finalzinho da partida, num belo gol de puxeta, bicicleta, sei lá, no meio como você quiser. Mas foi um belo gol do Thiago Silva, capitão do Fluminense. O jogo ficou marcado, infelizmente, pela reclamação do Juventude, que, na minha opinião, não condiz. Eu acho que o Jandrei ele excede ali, né, a contagem de segundos do árbitro. Eu nunca sei se são 6 segundos, são 8 segundos, 12 segundos, nunca sei. Mas deixa nos comentários. Perdão, Gustavo, deixa aqui se eu tô certo ou tô errado, tá? Em letras garrafais. Mas o Juventude começou melhor, conseguiu controlar o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, a pressão do Fluminense acabou resultando nesse gol. O Jandrei vacilou e acabou tendo escanteio. No rebote, na verdade, desse escanteio, foi aonde o Fluminense conseguiu fazer o seu gol com o Thiago Silva. Nisso, o Juventude simplesmente saiu de campo reclamando da arbitragem. Cara, é impressionante. Quando você tá errado, você reclama de arbitragem. Quando você tá errado, você reclama de arbitragem e quer tá certo. É inexplicável o futebol brasileiro para quem não conhece, para quem não acompanha diariamente. É inexplicável. E isso só é ruim para nós, torcedores, pro futebol brasileiro, porque não vai mudar nada, né? A arbitragem vai olhar e falar, beleza, saiu de campo. Quer o quê? Palmas? Quer palmas? Não é que bonito, saiu de campo. Vai perder ponto, deve sofrer agora judicialização do STJD. É vexatório o que o Juventude fez no Maracanã. É vexatório o que o John falou de Palmeiras e em Bragantino. É vexatório o que o Caio Jorge falou também depois do jogo, do que ele fez dentro de campo, tentando justificar um erro, uma burrice dentro de campo. E é vexatório o que o São Paulino está fazendo desde a virada em cima do Palmeiras, né? Enfim. Vamos alinhar de novo nossos pensamentos, galera? Vamos reclamar com certeza, com clareza, com fatos, e não com achismo, e não com apontando apenas para o próprio umbigo? Vamos fazer isso? Que aí acho que a gente tem mais chance de melhorar do que desse jeito. Fechando, meus queridos, o vídeo ficou longo, o Gustavo deve ter amado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E é isso. Um abração aí, Gustavo. Obrigado aí por ter ajudado aí. Esse final de semana vai ser tenso no Maracanã, hein?